Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos instrui segundo os seus preceitos, assim como aqueles que alcançam uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, Cristo Jesus, que nos revela a vontade do Pai e nos faz fazer a sua vontade, que a do Pai disse: "Este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser." Ele nos instrui a fim de que aqueles mais fracos na fé não sejam seduzidos e enganados por aqueles que seguem na sua astúcia, sempre na maledicência. O Senhor diz com aqueles que jamais uso de desrespeito com ninguém, mesmo os que têm os seus diplomas, embora o Senhor me ensina que eles, na verdade, não respeitarão aqueles que falam pelo seu Espírito. Mas o Senhor é fiel e verdadeiro para saber a intenção do coração, e aqueles que, na verdade, a intenção é edificar vidas e salvar almas, ao invés de alguns que, embora tenham seus diplomas, mas tem também um espírito dominador que, na verdade, eles nem mesmo a sua ética, segundo os seus diplomas, eles estão a cumprir, porque são dominados por espíritos aonde a finalidade deles é matar, roubar e destruir. Por isso ficai atentos, fugis, o Senhor diz especialmente aquelas que ficam nos debates na internet, da qual muitas já se aposentaram, aposentaram no sentido da profissão, mas no sentido de matar, roubar e destruir o seu próximo com as suas heresias, a sua boca destila o veneno. Fazendo uma analogia à idade, quem é do meio rural compreende, a palavra diz de mamano a caducano. Na verdade, elas estão de caducano. Irmão, mas fazer uma analogia de animal com seres humanos, porque agem, na verdade, pior do que os animais. A palavra diz que a sorte do animal que tem um espírito, assim como do ser humano, é idêntica. Mas são línguas peçonhentas, justamente por sair da condição, por permanecerem sempre no leite, não alcançaram a maturidade, embora estão como que caducando, mas agem como infantis, se entregam ao espírito de Jezabel, fofoca, contenda, e ficam com a sua língua peçonhenta na internet, dizendo que estão instruindo e vos ajudando, mas na verdade estão a os destruir aqueles que são manipulados, e dei ouvido a essas. São aqueles que estudam para nos ramos da psicologia, aqueles que queiram dizer que estão ajudando, mas na verdade estão possessos de demônios, e na verdade utilizam a sua língua não para a vossa edificação, mas sempre para ruína e destruição aqueles que derem ouvidos a estas. Por isso o Senhor está trazendo a recompensa a elas. Fará com que a sua própria ignorância e insensatez, do qual buscam a destruir a muitos que dão ouvido a elas, o Senhor vai lhes dar o devido galardão, fazer com que a sua língua peçonhenta não produza mais veneno. Algumas, a sua sorte será a boca cheia de areia, a outras ainda tomará do seu próprio veneno. Assim diz o Senhor, lembrando sempre que anunciamos pelo Espírito daquele que procede a vingança.
porque o Senhor me ensina: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aquele que achar que é palavra meramente humana, o Senhor julgue entre mim e vós. E o Senhor está a as vomitar, assim diz o Senhor.